Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Sejam bem-vindos ao curso Crescendo na Fé. Essa é a aula de reposição número 6, ok? Bom, nosso professor, como todos já sabem, é o professor Adriano Queiroz. E eu sou auxiliar dele, o Fábio Silva, encarregado de estar ministrando aqui a aula de reposição. Nós temos um total de 8 encontros presenciais, né? Esse é o 6º encontro. Falamos da aula de reposição, né? Essa é a 6ª aula de reposição. No total são 8 aulas, tá? E as aulas são ministradas aí nesses horários, que os irmãos já sabem, né? Já estão na 6ª aula. E o número de faltas os irmãos já conhecem, que são até 2 também. E você, meu irmão, vai ter que fazer um resumo dessa aula, tá? No prazo de 7 dias e mandar para o nosso WhatsApp que está aí na tela, para que a gente possa estar abonando a sua falta, tá joia? Espero que você já tenha adquirido a apostila a essa altura já do nosso curso. Amém? Vamos fazer uma oração aqui para começarmos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora. Senhor, te pedindo que o Senhor venha estar conosco nesse estudo. Pai, que o Senhor abra nossas mentes, o nosso entendimento. Senhor, e que Tu venha falar o coração de cada um. Fala os nossos corações e as nossas mentes para que possamos não só aprender, mas também praticar a Tua palavra e assim jamais esquecermos dela. Seja louvado e adorado o Teu nome para sempre, que Tu tome o Teu lugar nesta aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá. O nosso tema da aula de hoje é alinhando o seu propósito, descobrindo a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, vamos falar a respeito desse tema hoje. Querido, você tem um propósito. Você foi criado com um propósito. Você não foi criado por acaso, né? A sua existência não foi por acaso. Deus te criou, queridos, para você cumprir uma missão aqui nessa terra. E aí em Romanos 11:36, que eu até marquei aí de azul, está dizendo aí: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Querido, isso aí é claro que todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Ou seja, nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. O seu propósito nessa terra é de glorificar a Deus. Mas Deus criou cada um com uma certa individualidade, não é mesmo? Um irmão é diferente de outro irmão. Em características, em, em, em sentimentos, digamos assim, né? Cada um tem uma individualidade. Cada um tem a sua individualidade. Tem uns que gostam de falar mais, outros gostam de falar menos. Uns gostam de... Tem um perfil de adorar ou de pregar. O outro irmão tem um perfil mais de auxiliar no reservado. Né? Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma característica específica. Mas saiba de uma coisa. Você foi criado para a glória de Deus. E é preciso, e essa aula é para nos ajudar a descobrir, é para te auxiliar você a descobrir o seu propósito, né? É ajudar a você a descobrir aquilo que você tem, aquilo que você tem para poder glorificar a Deus, contribuir para o reino, para poder exercer aquele dom, aquele ministério, né, conforme as características que você tem, conforme o que Deus deu para você, conforme o propósito que Deus colocou na sua vida. Então, isso aqui é para tentar alinhar, para procurar te ajudar a alinhar o propósito que Deus tem com você, para que você entenda isso, para que você exerça o ministério, para que você exerça os trabalhos na casa do Senhor, né?
para que você adote uma postura da melhor forma para glorificar a Deus conforme o propósito que Ele tem contigo. Amém, querido? Mas sabe de uma coisa, um propósito você tem, tá? E o propósito principal de todos nós é para glorificarmos a Deus. Então, quando a gente está alinhado com o propósito de Deus, nós experimentamos a harmonia interior, que é interessante também, né, querido? Se a gente está vivendo uma vida sem propósito, se você não está prestando atenção naquilo que Deus deu para você glorificar a Ele, se você está vivendo deixando isso de lado, não dando importância, você não está andando em afinidade com Deus e a nossa vida, muitas das vezes, por isso não vai para frente. Mas vamos falar aqui um pouco mais sobre isso. A harmonia e a eternidade na criação, o reflexo do seu propósito. Querido, então, como a gente estava falando, Deus criou tudo, criou as nossas vidas, nos criou com um propósito, né? Mas se a gente for parar para ver, Deus criou todas as coisas em harmonia e com propósito. Cada elemento da criação, desde as estrelas no céu até as menores criaturas na terra, foi pensado e inserido em um contexto perfeito, refletindo o caráter do Criador. Querido, se a gente for ver na criação, né, na criação de Deus, desde o universo, a natureza, tudo tem um propósito. Né? O sol foi feito para iluminar o dia, a lua de noite. Se a gente for ver lá em Gênesis, fala lá direitinho. Né? Aí foram criadas árvores frutíferas para alimentar, né, a criação de Deus, para poder alimentar os seres viventes. Então, tudo foi criado em harmonia e com propósito. E se a gente parar para ver, né, para pensar direitinho, Deus criou tudo para ser eterno, querido. Deus criou a humanidade para ser eterna. Deus não criou a gente já para que nós pudéssemos morrer. Deus nos criou para ser eterno. Não foi à toa que Ele colocou lá no meio do jardim do Éden a árvore da vida. E uma vez que o homem comesse ou a mulher comesse ali daquele fruto, viveria para sempre. Deus nos criou para sermos eternos, mas infelizmente o pecado, né, quebrou um tanto dessa harmonia aí. E a gente vai ver não, né? Um comentário aqui só, que no final de tudo, lá em Apocalipse, até pela revelação que Paulo teve, Deus no final vai fazer nova todas as coisas. Paulo viu um novo céu, viu uma nova terra. Deus vai fazer nova agora todas as coisas. No final de tudo, Deus vai fazer nova todas as coisas. Amém? Mas isso é um assunto para outra aula. Só quero te trazer à sua mente, ao seu intelecto aí, a nossa reflexão, que Deus criou tudo com uma harmonia e com um propósito. E a harmonia de Deus é tão maravilhosa que ele faz só coisas para serem eternas, né? Então vamos fazer umas reflexões aqui. Querido, você é a coroa da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas e no final ele criou o homem para lá cuidar do jardim, para viver, para cuidar do jardim, para administrar toda a sua criação. E posteriormente criou Eva ali para poder auxiliar, né, o seu marido. Porque não é bom que o homem viva só. Que o próprio Deus falou isso. Queridos, então nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos importantes. Nós somos imagem, você é imagem e semelhança de Deus. Né? A gente não pode deixar o inimigo ficar nos diminuindo, né? Às vezes sentimentos de derrota, de tristeza, joga a gente para baixo. A gente sempre tem que se lembrar. Sempre tem que se lembrar a sua importância. Você é a coroa da criação de Deus. Você foi criado com propósito e com o propósito de glorificar a Deus. Amém? Então, queridos, você não foi criado por um acidente, não foi criado por um erro. Você não é fruto do acaso.
né? E eu até coloquei aqui alguns pontos interessantes. Charles Darwin, né, um estudioso aí da biologia, ele afirmava que o homem foi evolução, né? Que todos os seres derivam de um ser comum, de um ancestral comum. Isso aí que Darwin defendia. Darwin defendia, ele não acreditava que Deus tinha criado o homem. Ele acreditava que era fruto aí da evolução de espécie, tudo provindo de um primata comum, né? Mas tadinho dele, né? Ele morreu, e falou que morreu aí em 1886, me parece, e como agnóstico, não negando que Deus existisse. Ele não acreditava que Deus existisse, não acreditava, mas não negava inteiramente que pudesse existir. Mas nós, né, queridos, nós acreditamos plenamente na Bíblia Sagrada, acreditamos plenamente no que Deus nos deixou aí de ensinamento e de instrução, né, de esclarecimento. Ao longo de tantos séculos e séculos, de milênios, Deus preservou as escrituras para quê? Para que hoje nós tivéssemos o conhecimento, pela sua graça e misericórdia, não é mesmo? Outra situação interessante que eu achei por bem colocar aí, uma pesquisa mais recente, né, que também prova que você não é fruto do acaso. Antigamente se ensinavam nas escolas aí que, né, o óvulo ele era fecundado pelo espermatozoide mais rápido. A gente não aprendia isso? O espermatozoide mais rápido que chegava no óvulo, que fecundava ele, era o vencedor, né? Mas agora, com esses estudos mais recentes, aí até coloquei a fonte, tem vários jornais também, é de junho de 2025 que foi descoberto isso, que o óvulo também ele escolhe o espermatozoide para fecundar ele. Então ele libera ali substâncias que atraem espermatozoide específico, né, com aquelas características específicas para poder fecundá-lo. Isso aí é mais uma prova que a ciência tá começando a vir agora, né, da ciência, que nós não somos frutos assim do acaso, não. Tá? Isso ciência, né? Vindo pelo lado bíblico, nós já sabemos desde sempre que você nasceu porque Deus te escolheu para nascer, porque Ele tem um propósito com você. Amém? Vamos continuar aqui. Bom, dito isso, voltando aqui um pouco, temos dois versículos aí importantes. É que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça. Mais um versículo que ajuda a corroborar, confirmar que foi Deus que nos escolheu, né? Não foi nós que escolhemos Ele nos escolheu. Ele te separou, Ele te escolheu. Amém, querido? Você não é fruto do acaso. Muitos são os planos do nosso coração, do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso a importância de nós estarmos alinhados ao propósito de Deus, tá? Porque se a gente vive uma vida desalinhada do propósito que Deus tem com a gente, querida, a nossa vida não avança, não avança. Mas quando a gente se coloca no propósito, busca a Deus, procura, né, viver o chamado, aquilo que Deus tem para nós, a nossa vida vai para frente, Deus faz as coisas acontecerem. E verdadeiramente se cumpre aquela palavra que fala que Deus nos acrescenta tudo aquilo que a gente precisa e que nada nos falta. Amém, querido? Então a individualidade aí, eu registrei a individualidade, que Deus ele te escolheu, ele tem planos específicos para você, né? Ele tem um propósito único na sua vida. Você é um ser individual porque Deus ele te deu habilidades especiais, específicas, te deu talentos específicos, te deu paixões específicas. Tem te deu um sentimento aflorado específico, que é aquilo que provavelmente vai ser utilizado para você estar servindo melhor o reino.
tá? São algumas ferramentas. Então Deus ele te deu ferramentas específicas, especiais para você contribuir no funcionamento do corpo de Cristo, tá? Nenhum irmão é melhor que o outro. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. E isso já foi ensinado em outra aula, em aulas passadas, o funcionamento do corpo de Cristo, não é mesmo? Falando que o dedo do pé não pode falar com o dedo da mão que é mais importante que ele. Não, cada um tem o seu papel. Então você tem habilidades especiais, habilidades específicas, talentos específicos que Deus te dotou de individualidade, né? E você vai ser usado por Deus conforme aquilo que Ele deu para você, tá? Cada um é usado de uma forma, querido. Cada um é usado por Deus de uma forma especial, tá? Nós somos especiais para Deus, você é especial para Deus. E você vai ser usado conforme Deus te deu essas características. Amém? Vamos avançar aqui? Então, descobrindo e alinhando o seu propósito, queridos, uma jornada de autoconhecimento. Servir com propósito e identidade, você descobrir o seu propósito, né? Você saber a sua identidade. Isso é fundamental para uma vida ministerial plena e frutífera. Não queremos que o serviço seja um peso, mas uma fonte de alegria e realização. Um dos fatos de você ser auxiliado a descobrir o seu propósito é para que você não fique numa área que não tem a ver com o seu propósito. Aí te traz tristeza, te traz fardo. A gente tem que servir ao Senhor com alegria, não é mesmo? Você tem que estar feliz ali em estar servindo ao Senhor. Então, por isso, a importância de você saber o seu propósito. E aqui tem algumas perguntas reflexivas para você, tá? Para poder te auxiliar a você descobrir o seu propósito. Então, tem alguns trabalhos aqui que você pode dar um pause aí para poder ler melhor, tá? Que são... Qual o trabalho aí para você fazer as perguntas reflexivas? Paixões. Para você escrever aí 3 atividades que você ama fazer, que te dão prazer e que te energizam. Habilidades. Lista aí, escreve no papel 3 habilidades que você reconhece ter. Coisas que você faz bem com facilidade. E inconformidades, né? Insatisfações. Escreva aí 3 situações que te incomodam profundamente, que você gostaria de mudar no mundo. Dá um pause aí, faz essas reflexões e retoma esse vídeo. Então, querido, espero que você tenha feito esse exercício então. Esteja agora desfazendo o seu pause, né? Então, agora qual a próxima atividade? Dessas 3 paixões aí que você colocou, escolhe uma que mais te motiva. A habilidade que você colocou aí, escolha a que mais te dá força. Qual que você sente que te dá maior força, essa habilidade que você tem. E essas inconformidades que você colocou, qual é a que mais toca no seu coração para te impulsionar a agir? Então, feito isso, escolhendo uma dessas de cada uma desses itens, você vai preencher aí essa declaração de missão, tá? Colocando eu amo a habilidade escolhida por você, e quando somo com a minha habilidade desculpe, eu amo, vai colocar a paixão que você tem aí, tá? Que você mais se identifica, que mais te motiva, vai colocar a habilidade que mais te dá força e vai construir aí, no caso, essa missão, essa premissa, para você mudar e transformar aquilo que te deixa insatisfeito, profundamente insatisfeito. Você vai ajudar a mudar essa realidade. Tá? Então, um exemplo aí, ó. Eu amo cuidar de pessoas e quando somo com a minha habilidade de comunicação, vejo possibilidades reais de mudar e transformar a vida de jovens em situações de vulnerabilidade social. É um exemplo, tá?
Então, monte aí a sua missão, isso é bem peculiar, né? É bem particular, digamos assim. É bem pessoal, para você ter aí a sua missão clara na sua cabeça. Amém, querido? Então, essa declaração é o primeiro passo para você entender o seu propósito. Isso aí te ajuda a você entender o seu propósito. Lembre-se, queridos, Deus tem um plano incrível para a sua vida. Descubra o seu propósito e viva uma vida plena e significativa, impactando o mundo ao seu redor para a glória de Deus. Amém? Querido, Deus não nos fez para ficarmos no banco e só assistindo o culto, não. Tá? Se Deus te fez com um propósito, o seu propósito principal, o meu também, é glorificarmos a Deus. E a gente vai glorificar a Deus exercendo os talentos, as habilidades que Ele nos concedeu, conforme as paixões, né, que Ele colocou no nosso coração. Amém? Tudo para o crescimento da sua obra, para a edificação dos nossos irmãos e assim também a edificação da nossa própria vida. Amém, queridos? Bom, essas aí são as áreas que vocês podem estar servindo na igreja. A gente já colocou isso aí em aulas passadas, mas eu quis colocar novamente. São algumas das áreas que você pode estar servindo, conforme o propósito que Deus tem com você e a missão que você descobriu aí que você tem. Tá bom? Que ficou, essa missão que ficou mais clareada, né? Que ficou mais clara aí na sua cabeça, ficou melhor revelada, né? Digamos assim, para você. Então aí procure o seu líder de célula, procure os nossos irmãos lá na igreja, o pessoal do Start Volts, para que você possa estar fazendo curso aí para poder estar começando a servir. Amém? Queridos, não podemos esquecer de você tirar aí um tempo sozinho com Deus, tá? Todos os dias, amados, isso é importantíssimo para você orar e ler a Bíblia. E não se esqueça aí do resumo dessa aula que você tem 7 dias para estar me enviando. Envia para o meu WhatsApp para a gente poder estar abonando a sua falta. Amém? Queridos, fiquem com Deus, um grande abraço, tá? E que você tenha aí um dia, uma semana, um mês abençoado pelo Senhor. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.